Boa noite! Olá, boa noite! Estamos ao vivo nas 3 plataformas. Sejam todos bem-vindos, YouTube, Face, Instagram. Para a gente dar início, eu queria lembrar que esse é um aquecimento para a jornada O Voo da Águia, uma série de 3 lives, de 3 aulas online gratuitas, que eu vou dar nos dias 24, 26 e 28 de maio, onde eu vou mostrar como você pode fortalecer o seu equilíbrio emocional de forma prática e natural. E hoje a minha convidada é a psicóloga Silvana Mecana. A Silvana já deu bônus de presente para as minhas alunas em outro curso meu. Além de ser uma profissional super competente, essa maravilhosa é minha prima, tá, gente? Então, seja muito, muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite para a gente conversar um pouco sobre como lidar com a ansiedade e a saúde emocional em tempos tão difíceis. E eu adoro trazer psicólogos para as minhas lives para a gente mostrar, para a gente provar que é possível coach, psicólogos trabalharem juntos, cada um dentro da sua expertise. Então, seja muito bem-vinda, prima querida Silvana. Obrigada, Eliana. Estou muito contente de estar aqui com você, com as pessoas que te seguem, né? Eu acompanho o seu trabalho também há muitos anos e os mesmos elogios que você me fez, eu te retribuo em dobro. Tenho uma profunda admiração por você. Obrigada, querida, obrigada. É recíproco, com certeza. É um tema bastante importante, né? Eu acho que todos vivem de uma certa forma, devido ao isolamento social provocado pela pandemia. Todos, de uma certa forma, vivem uma ansiedade natural, fruto dessa situação, né? O isolamento, estar trancado em casa, não poder fazer as suas atividades normalmente, ou muitas vezes também estar com os filhos fora da escola, online, uma hora volta, outra hora volta para casa outra vez, pode ir, depois não pode de novo. Essas inconstâncias que a gente vive também na economia, a questão da vacina, tudo isso mexe com as pessoas, né? Na Tudo isso verdade, mexe né, bastante. sim, na verdade, né, Silvana, são sentimentos genuínos, né, que a gente tem. O medo, a insegurança, medo da perda, medo de quando tudo isso termina, e para tudo isso ninguém tem resposta. Então, isso daí fica muito mais exacerbado, na verdade, né? Então, são sentimentos realmente genuínos e que a gente tem que colocar atenção neles nesse momento, né, Sil? Sim, e é importante que não tem solução mágica também, né? Não tem uma resposta pronta, não existe resposta pronta, é uma situação nova para todos nós e também não existe soluções mágicas. Às vezes você vai buscar a ajuda de um profissional pensando que vai encontrar uma solução, uma equação que vai resolver o que você está sentindo naquela hora, naquele momento, e as coisas não são assim, né? Eu costumo sempre fazer uma comparação com a tecnologia. A tecnologia, ela avança assim, positiva e assustadoramente ao mesmo tempo, né? Sim. E só que a nossa parte efetiva emocional, ela não tem essa velocidade, né? Ela requer atenção, ela requer compreensão, ela requer um olhar diferenciado para olhar para dentro, para ver o que a gente tá sentindo naquele momento e como lidar com os sentimentos e com as emoções, né? E esse é o trabalho, né, Silvana? Reconhecer tudo isso, né? O que é que está acontecendo dentro de mim nesse momento, assim, porque sim, alguma coisa de diferente está acontecendo no mundo e dentro de mim. E até mesmo com as pessoas que estão à nossa volta, né? Então é preciso parar por um momento e realmente olhar para dentro e saber que tipo, até isso eu queria que você assim comentasse com a gente, que tipo de ansiedade, por exemplo, é natural, é normal, né?
é normal, é do dia a dia, é corriqueira, e que tipo de ansiedade começa a pedir, por exemplo, um acompanhamento mais profundo de um psicólogo, até mesmo de um psiquiatra, né? Existe ansiedade que a gente chama de funcional ou positiva, né? É aquilo que te impulsiona a estar reunindo recursos para se dar bem em algo. Então, por exemplo, você tem uma entrevista de emprego marcada, tá? Uma dose natural de ansiedade que vai fazer você se preparar para essa entrevista, ela é saudável, natural e necessária. Porque ela faz você se organizar para aquela situação, né? Porque isso também é importante, né, Sil, que a gente é sinal que é importante aquilo para a gente, né? Então, eu preciso de um preparo maior para determinadas coisas. Então, a ansiedade, nesse momento, ela te impulsiona, né? Exatamente. E nesse momento, ela é positiva. Ela é funcional. Você vai fazer uma apresentação, uma palestra, você vai atender um cliente, um paciente, é uma situação nova para você. Então, uma dose de ansiedade natural, ela se torna funcional. É quando ela é positiva. Quando ela é exacerbada, né, exagerada, e ela começa a te trazer sintomas fisiológicos como taquicardia, tensão muscular, dores pelo corpo, suor frio, sudorese, medo, pânico, né? Aí ela se torna demasiada, assustadora, e normalmente o ansioso ou aquele que é portador de um transtorno generalizado de ansiedade, ele normalmente é negativo, ele normalmente passou e sofreu por experiências também traumáticas. Então, é uma forma dele se proteger e se defender, achando que vai estar controlando as coisas ao redor dele, quando, na verdade, isso só piora a situação, né? Eu falei para você outro dia, eu costumo comparar o ansioso, ele quer estar do outro lado da ponte sem ter atravessado por ela ainda, né? Não quer vivenciar nenhum processo, né? Ele não consegue, porque a ansiedade em si mesma não permite, né? Uhum. E quando você fala também da pessoa reconhecer seus sentimentos e enxergar, às vezes, Eliana, a pessoa sozinha, ela não consegue, ela não tem essa condição, essa percepção de saber o que está acontecendo comigo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm buscado a terapia num número crescente devido, sim, ao isolamento social. Então, pessoas que estavam acostumadas a trabalhar e no final de semana sair com amigos, ir para barzinho, tomar alguma coisa, né? Tomar seu pilequezinho, ficar alegre e tal, depois volta para casa, fica numa boa. Aí reinicia a semana novamente. Só que agora com a pandemia perdeu o emprego, perdeu as saídas para o barzinho, começa a olhar para dentro. Sim. Começa a perceber, né? Ansiedade. E às vezes não é fácil olhar para dentro, né, Sil? Não é. Embora seja importantíssimo, necessário até, né? Não é nem que é importante olhar para dentro, é necessário, né? Para você evoluir mesmo como pessoa, como ser humano. E às vezes é dolorido você olhar para dentro, porque nem sempre é gostosinho você olhar e ver que tem uma coisa que não está agradando, né, Sil? Não é hábito, né? Não é hábito olhar para dentro. Nós vivemos num mundo ocidental onde a nossa cultura valoriza o tecnológico, não valoriza o afetivo emocional, né? Então já não é hábito, já não é hábito das pessoas de uma maneira geral. Existe também um certo preconceito, é associado com fraqueza você olhar seus sentimentos, reavaliar, olhar para dentro e ver o que pode estar acontecendo, o que você está sentindo. E quando não se tem o hábito, fazer isso sozinho acaba também provocando equívocos. Então, nada melhor, como você falou, de ter a ajuda de um profissional, seja ele psicólogo, psiquiatra, coach, ou terapias alternativas como yoga, enfim, cada organismo é único. Às vezes, sim, o que faz bem para mim não faz para você e vice-versa, né?
Sim, com certeza. E é exatamente isso. O meu curso é exatamente para isso. Você olhar para comportamentos e como você lidar com essa montanha-russa, né? Que a gente é, né, Silvana? Uma montanha-russa de sentimentos positivos e negativos. Na verdade, sempre vão existir, né? A gente diariamente a gente convive com essa montanha russa e o equilíbrio emocional é exatamente isso, você saber lidar com esse movimento que é a nossa vida, né? Porque vida é movimento, né? A gente Sim. não é linear, né? O nosso dia a dia é assim, ele sobe, desce, e é preciso você entender sentimento e emoção para você conseguir lidar com essa coisa do dia a dia, né? Às vezes a Você, pessoa não encontra recurso próprio ou não se sente instrumentalizado para lidar com essas emoções, né, Li? você sabe que eu gosto sempre de dar o exemplo, assim, eu trabalhei muito isso em mim, e por isso eu faço isso hoje, porque eu acho que eu era uma controladora contumaz. Então, assim, um arroz queimado na minha casa era motivo para acabar o meu dia. Se eu não controlo o que aconteceu, acabou o meu dia. Então, assim, no dia a dia, coisas corriqueiras que saem do que você planejou, esse é o equilíbrio emocional, né? Tem gente que não consegue lidar com isso. Eu já fui muito assim, para mim tinha que ser tudo meu jeito, e se o negócio saía do script, opa! Então foi um trabalho intenso, assim, mexer tudo isso dentro de mim, né? E por isso eu vejo a necessidade e a importância, assim, eu gosto de sempre deixar claro para os meus clientes, para as minhas clientes, que, opa, se isso que eu te entrego não é suficiente para você, opa, precisamos de um braço de apoio, então, um psicólogo. E talvez o psicólogo também vai te dar um outro braço de apoio, um psiquiatra. E assim a gente vai fazendo esse movimento, né, Sil? De integrar esse ser humano, assim, né? De melhorar as reações dele, porque isso repercute na vida inteira dele, né, Sil? Eu acho que tem a questão aí do lidar com a frustração, né? Do entender que naquele momento seu desejo não pôde ser realizado, né? E da sua capacidade de lidar com frustração. Se não sai do jeito que você queria, se não está dentro do seu controle, o que de pior pode me acontecer? Eu acho que isso Nossa, isso é sensacional. é uma pergunta legal de se fazer, principalmente quando você está num momento de reflexão, de dúvida, de ansiedade, é parar para falar assim, puxa vida, o que de pior pode me acontecer se eu fizer tal coisa? O que de pior pode me acontecer? Porque o receio do ansioso, né? O medo do ansioso é o dar errado, Sim, é o se sair mal numa determinada situação, né? sim. É o medo É o medo do julgamento, é o do medo do julgamento, não reconhecimento. do olhar do outro. Aí vai gerando uma situação de pânico também. Sim, sim. Também E é cria o que eu sempre pânico. falo, é o que eu sempre falo para elas. A sua ansiedade é normal, o frio na barriga, taquicardia, normal, né? Às vezes suar as mãos, mas calma aí. Isso tá te paralisando? Exato, Se exato. isso Tá tá te atrapalhando tua paralisando, rotina, exato. é um olhar que você tem que ter muito atento. Vamos trabalhar isso. E se o que eu trabalho com você não é suficiente, você precisa de uma outra ajuda. É importante colocar isso, né, Sil? É, Eu acho que existe uma preocupação, né, nessa nossa live de estar mostrando para quem está curtindo, para quem está nos ouvindo, quando que eu devo procurar um psicólogo, quando que eu devo procurar um psiquiatra, quando que eu devo tentar assessoria via coach, né? As pessoas muito provavelmente ficam bem perdidas. Porque, assim, sim, na verdade, o psiquiatra, ele é um médico, né? sim, Ele fez medicina, ele é um médico, onde ele vai tratar, por meio de medicamentos, determinados transtornos, né? Transtorno bipolar,
transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, coisas que fogem, que chegam no pico, que tiram a pessoa da vida do cotidiano social, que tira a Até pessoa mesmo da a rotina depressão, né, dela. Sil? Até Até mesmo a mesmo a depressão. depressão, exato. O psicólogo, ele vai tratar também de transtornos afetivos ou de problemas comuns do dia a dia, uma tristeza que você tenha, algo que não sai da sua cabeça que está te incomodando, ou você tem sempre aquele mesmo problema no decorrer da tua história de vida, você gostaria de resolver. Eu falo que psicólogo não é para quem tem problema, é para quem quer resolver problema, né? E se Isso você é tem... sensacional, né? As É, pessoas acham que vão para psicólogo só porque, né? Não, ela vai para resolver problema, é vai para isso. resolver Que nem quando problema. chega comigo, né? Quero resolver alguma coisa, eu quero sair, quero movimentar, né? Eu quero dar um movimento nisso, eu quero sair de onde eu tô. E a questão também do preconceito com medicação, que deve se tirar de lado isso, porque a medicina evoluiu muito, né, na questão da medicação para o apoio aos transtornos afetivos, para o transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, que é quando chega num pico muito alto, né? Ela Uhum. tira o remédio, tira a pessoa da crise. Ela não deixa a Isso pessoa entrar isso é na crise. importante, né? Que as pessoas entendam, né, Silvana? É, É para te tirar daquele momento, né, de crise, o medicamento, né? não deixa você entrar. Tem pessoas que ficam paralisadas, congelam o corpo, o raciocínio para, então você consegue levar uma vida normal desse jeito? Não. Mas você consegue controlar, tem transtornos que não tem cura, mas tem controle através de medicamentos e através de terapia. A terapia é uma conversa, o psicólogo vai abordar coisas mais profundas da vida da pessoa, ela demora um pouco mais, ela é mais longa. E o remédio também não é uma solução mágica, né, prima, que você engole e se sente bem. Pronto, resolvi o problema tomando remédio. Também não é assim. Né? O mundo não é rápido como se tornou a nossa rotina, com contato com a internet. Você está num lugar bem distante do meu e a gente está aqui tão próximas, nos falando. Então, tem coisas que a gente tem que ter paciência, calma, saber lidar, né? Na verdade, por isso o coach, o psicólogo, o psiquiatra, né? Ele trabalha desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Não é você toma um remédio e aconteceu, É. né? O exemplo que você deu da ponte, né? Você não chega no início da ponte e tá lá no final. Não, você tem que atravessar essa ponte. Né? Você tem que fazer este movimento para chegar onde você quer. Então, eu sempre falo para as minhas clientes, confie no processo. Né? Não É existe importante. chegar no psicólogo, chegar no médico. Se você tem um problema, por exemplo, de musculatura, não adianta você chegar no ortopedista e ele te passar um remédio. Não, você vai exercitar. É um processo, né, Sil? É. É às vezes dolorido, como você falou, né? Mas é maravilhoso, né? É. Ele é dolorido, às vezes é dolorido, né? E Porque às vezes não é existe, agradável o que você vê, mas é importante porque ele te leva para um outro patamar, né? e existe também o medo de olhar para dentro de si mesmo e achar que só vai encontrar coisa ruim, né? Porque a gente acaba virando um depósito de emoções. Então você viveu uma situação hoje, você guarda o seu sentimento. Você vive uma situação amanhã, você guarda outro sentimento. E assim, no decorrer da sua vida, você tende a guardar. E vai acumulando. São tantos os sentimentos que você já guardou, que você não sabe direito quais são e nem o que você vai fazer com eles, né? Então as pessoas também precisam ser encorajadas a buscar ajuda. Ô Sil, e a gente, a nossa geração, né? Eu acho que até a nossa geração, a gente não foi ensinado a olhar para dentro. A gente não foi ensinado a verbalizar sentimento. Muito pelo contrário, a gente foi ensinado a engolir o choro. Não A faz raiva, isso. A raiva. Não faça isso com seu irmão. a ser forte, Você a seja forte a nesse super momento que vai filha, a dar tudo super certo. irmã, a super chefe, a super isso.
A A supermãe, supermãe né? perfeita, exatamente. Então, olhar para dentro é uma coisa nova, até mesmo para nossa geração, né, Sil? Então, isso é uma coisa. É. Você sabe que eu acho. Eu já até dei esse exemplo essa semana, mas como entra um monte de gente nova nas lives, eu vou falar de novo e vou te contar. O Thiago ele é super tranquilo. Para ele tudo tá bom, tudo tá ótimo. Ele é zen. E um dia ele falou assim para mim: mãe, tá acontecendo alguma coisa comigo. O meu olho não para de tremer, a pálpebra. Aí eu falei: não, isso é ansiedade, fica calmo. Como assim? Eu não tô ansioso. Aí eu falei assim: você tá praticamente 2 anos dentro de casa. Você praticamente não vê os seus amigos pessoalmente. Não tem toque de amigo, não tem conversa de amigo. Você está 2 anos tendo aula online. Você está feliz? Então, calma aí. A gente precisa aprender a olhar, né? Então, isso que eu faço, olhar para dentro e ensinar eles a olharem para dentro, né, Sil? Porque você é um perfil de mãe que tem estrutura para isso. Tem mães que são extremamente fragilizadas, também são adultas desestruturadas ou com seus problemas que também não consegue resolver em si mesma e não tem esse olhar, esse apoio para dar para o filho. Pelo contrário, tem um olhar de dó. Ai, coitado do Sim, meu filho, está sofrendo, se sente culpada e aí ela culpa o mundo, ela culpa a escola, ela culpa o governo, ela culpa a falta de... E culpa, sendo que é uma situação que nós estamos vivendo inusitada, inesperada, e que está, na verdade, eu creio que também nos fazendo crescer, está fazendo com que muitas pessoas cresçam, amadureçam e olhem eu no momento acredito. de olhar para dentro, né? Eu acredito exatamente nisso, a pandemia, Silvana. Eu acredito que a pandemia acelerou um processo de evolução, né? De evolução pessoal das pessoas. Eu acredito muito nisso. Mas eu queria te falar uma coisa disso que você falou, que eu sou uma mãe que estou preparada para esse olhar. Mas eu fui uma mãe que não fui sempre assim. Eu também fui uma mãe que mandava o meu filho calar a boca, engole o choro. Então, eu precisei vivenciar esse processo de equilíbrio emocional para entender que era importante para os meus filhos. E quando que é o momento em que a pessoa reconhece que precisa de ajuda e mudar, né? Porque Exatamente. se você tem a tendência de culpar o outro, e não reconhecer que você tem que melhorar coisas em si mesma, Sim, nada vai acontecer, nada vai mudar. Mas você teve esse olhar, essa preocupação. E as coisas, Eliana, elas se constroem. Como eu falei, não tem resposta pronta e não existe solução mágica. Eu não me sim, transformo, eu não sou o que eu sou hoje porque foi fácil para mim. Né? Eu me tornei o que eu sou. Eu não tenho sim, facilidade para falar porque eu nasci falando. Né? Então existe um sim. treino, uma construção no decorrer da vida, uma Processo. construção, um processo pelo qual você tem que passar e você se constrói. O amor também é uma construção. O amor é uma coisa que se constrói dentro da família. Você vê que hoje as famílias, por estarem fechadas, né, convivendo muito mais tempo, as coisas boas aparecem, tendem a se desenvolver e as coisas ruins também. O que Também. acontece é que tudo depende do como eu olho para a vida. Eu olho para a vida positivamente? Eu tento me apegar aos aspectos positivos e bons da vida? Ou não? Eu tenho um olhar pessimista, eu sou negativa, eu vou mais na veia do rancor, da mágoa, da raiva. Então, assim, ter sentimentos considerados negativos é normal, é inerente ao ser humano. Mas como que eu Sim, transformo isso? Que tipo de construção exatamente. mental eu sou capaz de elaborar para transformar, como diz o ditado popular, o limão numa limonada, né? E pegar os meus sentimentos e elaborar de outra forma. É o que a gente estava conversando, né? Que não existe o mundo, ele não é só bom ou só mal. Ele não é um mundo bom e mundo mal separado. No mundo, fora de mim, externo, eu tenho coisas boas e ruins ao mesmo tempo.
Só que dentro de mim também eu tenho coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Aí a grande sacada da vida é eu me apegar ao lado bom das coisas. É eu ver o lado positivo das coisas, por pior que seja uma situação, por mais Sim. difícil que esteja o momento que eu esteja vivenciando naquela hora. Hoje, por exemplo, né, a pandemia, né? Exatamente. Como é que a gente extrai algo positivo disso? Se é que a gente pode dizer que existe algo positivo, eu acredito, assim, é lógico, gente, pelo amor de Deus, cada um está vivenciando isso de um barquinho, né? Estamos todos juntos nesse mar da pandemia, mas cada um tem o seu barquinho. E cada um está vivendo de um jeito. Eu, no meu mundo, nesse momento, eu acredito naquilo que a gente acabou de falar. Eu acho que eu evoluí pessoalmente o que eu levaria pelo menos, sei lá, X anos para chegar onde eu cheguei, olhando para dentro de mim nesse momento, vencendo os meus medos, né? O medo de perder, o medo de morrer, o medo de sofrer, porque tudo isso é um turbilhamento, né? Um turbilhão dentro da nossa cabeça, né, Silvana? Então, assim, como é que eu estou lidando com isso? Olhar para isso e ver como eu consigo lidar com esse medo. É fácil? Não, não é fácil. Tem dia que eu penso, nossa, eu não vou sobreviver, o meu medo não vai sobreviver esse dia. Mas aí eu respiro fundo e procuro formas, como você falou, que forma eu mudo, de que forma eu consigo mudar esse pensamento meu nesse momento, né, Silvana? De que forma eu consigo reverter isso? E isso é para tudo, gente, por pior que seja. E eu sei que é fácil falar, porque eu não estou passando fome, eu não perdi o emprego, mas eu tenho certeza que não é diferente para ninguém. De que forma que essa pessoa consegue sobreviver a tudo isso, né? Se ela tiver ali, se ela perder o emprego, ela vai sentar e chorar, ou ela vai começar a mandar currículo, usar outras formas de mudar. É essa diferença que a gente fala, né, Sil, de mudar o pensamento, se colocar em ação, né? Isso não está diretamente relacionado à pandemia, porque perder emprego você pode perder em qualquer momento da tua vida, né? A questão é o que se acentuou na pandemia. Com o isolamento, não é a pandemia em si, mas o isolamento social provocado por ela, né? O que se acentuou em mim de positivo? O que eu consegui, como eu consegui ser construtiva, como eu fui para o negativo, para pensamentos pessimistas, de uma pequena ansiedade, isso foi se evoluindo, de uma tristeza inicial, isso foi se evoluindo até chegar a um quadro depressivo, né? Uma depressão mais profunda. Você sabe também que o índice de suicídio também aumentou muito, né, na pandemia, né? Sim, sim. A cada 40 segundos uma pessoa morre, a cada 3 segundos uma pessoa tenta tirar a própria vida. Então, antes de chegar no pior, você tem que... eu costumo dizer que você é responsável por isso aqui, né? Eu sou responsável por isso aqui, né? Eu sei o que fazer quando eu tenho... né? Exato. Eu sei o que fazer quando eu tenho uma dor de cabeça. Eu sei para onde ir quando eu tenho uma dor de estômago. Mas eu fico extremamente confuso e não sei lidar com situações emocionais. Né? Ansiedade, que é o que a gente está trazendo, né? E é exatamente não por fomos isso, né? culturalmente educados para isso, né? Mas Exatamente. nós temos hoje, eu acho que a tendência das pessoas as pessoas que vão para a construção, as pessoas que tendem para ir para o positivo, né? É cada vez mais abrir a cabeça para buscar ajuda. Né? Ter a humildade de reconhecer quando necessita de ajuda. E hoje em dia existem inúmeros plantões psicológicos gratuitos na pandemia.
né? Tem o sim, CVV, que é o Centro de Valorização à Vida também, que sempre existiu. sempre existiu. Ô, Então não Sil, tem como não buscar ajuda, né? é, e uma coisa que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade é de falar de sentimento e de sentir, de se vulnerabilizar para o outro, né? De se mostrar vulnerável, né? Se mostrar vulnerável. Isso eu acho que é um grande problema. As pessoas, assim, sentar, por exemplo, né, com um psicólogo e se abrir e se mostrar. Ah, sim, eu vou falar com uma pessoa estranha, é esquisito. Como é que eu vou conversar com uma pessoa que eu não conheço? Ah, eu me Exatamente. viro, eu já me virei, eu conversei com tal pessoa, eu pensei bem, já tô melhor, né? E aí a gente vai acumulando, como você falou, sentimentos, né? Sentimentos não resolvidos. Exato, isso que é o problema, né? E aí vai Sentimentos não interferir, resolvidos. que vão interferir nas suas escolhas. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente, vou dar exemplo, ela teve duas situações em relacionamentos amorosos que foram frustrantes. E nos dois relacionamentos aconteceu exatamente a mesma coisa. A situação se repetiu. Ou uma pessoa que tem frequentemente relacionamentos abusivos. Então, devido às decepções amorosas, vamos supor que essa pessoa viveu, ela passa a fazer escolhas sem se dar conta que está fazendo escolhas em função daquela coisa mal resolvida lá atrás. Repetindo padrões. Repete padrões. Sozinho, a pessoa sozinha, é muito difícil ela enxergar isso. Aí tem aqueles ditados populares, aquelas brincadeiras do tipo, eu tenho dedo podre para homem mesmo, eu não sei escolher, não é? E aí a gente vai incutindo crenças, né, na nossa vida. Vai Falsas aumentando crenças o ainda, e dedo, negativas, né? vai aumentando o dedo, vai aumentando o dedo podre, né? Porque a gente vai incutindo essas crenças dentro da gente, né? E não é que você é Começa a obrigado, né, Lê? acreditar, né? Você Que começa a aquilo é acreditar real, né? que aquilo é real, E exatamente. é difícil, como você falou, não é fácil mesmo buscar e procurar ajuda, mas é tão legal, é tão É saudável, né? maravilhoso, Você é acerta, você tem saudável. a chance de acertar, de errar menos, né? Exatamente, Deveria. essa é a palavra, é saudável, né? É, É cuidar da sua saúde emocional. Então, procurar ajuda é importante mesmo, né, Sil? sim, com certeza, é fundamental, né? Não tem que se ter preconceito e achar que não vou falar, não vou fazer, eu me viro sozinha. A pessoa acostuma com sofrimento e acha que sofrer é normal, né? Exatamente. Não E aí procura ela levar uma começa, vida mais tranquila e mais gostosa, né? Você vê, são coisas sim, simples. Às vezes, quando você não tá legal, se você entra num shopping para comprar uma camiseta, você não consegue. Você pode viajar para os Estados Unidos, você pode ir para onde você quiser, para onde você vai, você se leva junto. Então, toda a sua confusão, né? Você pode até você se sabe, distrair, né? Mas você sabe que eu tenho uma amiga que ela fala assim: você é a única pessoa que vai ficar com você até o final da sua vida. pronto, pronto. Falou tudo, né? Falou tudo. Então tem que ser uma convivência Inclusive, ela legal, né? Tem que ser uma convivência tem gostosa, que ser né? exatamente. Você quer uma companhia que não é agradável para você? Então, trabalhe você, né? Melhore-se. Procure ajuda. Se você percebe que você não está dando conta, procura ajuda. Sim, Né? É importante, e é isso que a gente estava falando no início, como é importante você olhar em que momento a sua ansiedade, o que profissional você tem que procurar para a sua ansiedade, né? É uma coisa rotineira, é uma coisa que começa a te incomodar, dá para você resolver num processo de coach, dá para você resolver com um curso, né? Que no caso, o meu curso, não, eu preciso de psicólogo. Gente, a gente não é concorrência, né? Eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar, porque eu penso assim,
eu quero trabalhar o ser humano tanto como psicólogo, como médico. Então, que coisa boa a gente poder um ajudar o outro, né, Silvana? Eu acho que os trabalhos se complementam. Né? Eu acredito Exatamente. muito no trabalho em parcerias, né? A pessoa também, ela pode procurar o coach e um psicólogo ao mesmo tempo, né? Um Sim, psiquiatra e um sim, psicólogo ao mesmo tempo, né? sim. E E ter é a coragem, importante, né? Tem né? que ter E coragem é para a gente se importante. abrir também, né? Então, é importante que o profissional também fale, né? Que o profissional seja honesto, né? Com esse ser humano, para que ele realmente atinja o objetivo dele, né? Atinja o potencial, porque a gente é um ser especial, né, Sil? Sim. Somos cada um dentro da sua humanidade, cada um dentro da sua particularidade, mas a gente é um ser em potencial. E às vezes nós não usamos todos os nossos potenciais. E eu acho que é esse o momento que você procure ajuda, né? Tem que ter coragem, né? Você tem que ter uma pequena Coragem. dose de coragem, reconhecer a necessidade e criar coragem E a gente para só reconhece a necessidade quando você olha para dentro, né, Silvana? quando você se implica com o sofrimento teu. Se você não se implicar com o sofrimento teu, se você achar que está tudo bem, que você não tem nada e vai levando a vida, você não vai buscar ajuda. Eu tenho que me implicar com o sentimento, eu tenho que me implicar com o meu sofrimento, eu tenho que estar implicado com o meu sofrimento para eu buscar ajuda. Exatamente. Você sabe que eu era muito, muito estressada, muito ansiosa, e aquilo chegou um momento que eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu pareço uma usina nuclear, pronta para explodir a qualquer momento. E aquilo começa a te incomodar. Eu preciso dar um jeito. E foi aí que eu comecei, opa, o que é que eu preciso fazer? Então, essa é a pura verdade. Tá te incomodando? Porque às vezes, né, não foi sempre que me incomodou, muito pelo contrário, eu achava ótimo controlar a vida de todo mundo. Eu achava excelente. Eu pensava, nossa, eu estou controlando, nada vai dar errado e tá tudo resolvido para eles. Eu ainda estou resolvendo a vida deles por tabela, eu resolvo a minha deles, né? Mas chegou uma hora que eu olhei e falei, não, não é isso. Então, é o momento de você olhar para você e falar, opa, mas antes, então faz todo sentido você falar isso. É o momento que você se implica Um com algo sofrimento seu. seu, é um sofrimento. Porque para mim antes era maravilhoso. Eu vou de goleada, entendeu? Controlando a vida dos outros. Mas quando eu percebi que aquilo não era bom, falei, opa, preciso E mudar. quando que você percebeu que não era bom? Quando eu vi, vamos à sessão de terapia agora, minha gente, ao vivo e a quando eu vi que, apesar de ter um bom comportamento com os meus filhos, era importante que eles tivessem vida própria. Inclusive, aparece aqui o marido, meu maridinho. Oi! É difícil, né? Você vislumbrar que isso interfere na vida dos outros, né, Sil? Porque quando você está nesse movimento, você acha que você está fazendo bem para todo mundo. É o que eu ia te falar, né? A gente acha que está sendo bom, que está fazendo bem, que é pro bem do outro, né? Exatamente, lógico, porque qual é a mãe que está pensando que está Sufocando, por exemplo. sufocando, Ou né? atrapalhando o crescimento do outro, o desenvolvimento do outro, né? Exatamente. Quando os seus medos influenciam no medo dos seus filhos, né? Porque às vezes eu queria que eles não fizessem determinadas coisas, porque eu achava que era assim, porque eu podia evitar um sofrimento deles. Mas talvez fosse um medo meu e não deles. E a gente pensa que a gente está pensando no que é bom para eles. Não, a gente está pensando com a minha cabeça. E eu evito que o meu filho voe, né?
que o meu filho tem as experiências dele, que nós tivemos, enquanto adolescente, enquanto adulto, enquanto no caminho da evolução aí. E hoje tem tantas mães precisando de ajuda, de apoio, né? Hoje Nossa! tem tantas mães assim completamente perdidas dentro de casa, inseguras, super protetoras para com os filhos. Ai, meu filho chorou, meu filho saiu daqui chorando. Eu falo, mas chorar faz parte da vida, né? Sim, você Senão não chora, a pessoa não, criatura. não forma caráter, né? Não forma caráter, Exatamente. não cresce, né? Se torna um adulto disfuncional, Exatamente. dependente, não Você sabe lidar sabe, com Sil, frustrações, né? você sabe que quando eu comecei a entrar nesse processo de me trabalhar por conta dos meus filhos, teve um momento que eu olhei e falei assim, ai, por que que eu fiz isso? Podia ter sido diferente. Mas aí, um amigo meu que trabalha com comunicação não violenta, ele falou para mim o seguinte, Eliana, comunicação não violenta não trabalha passado. Ela trabalha daqui para frente. Qual é a comunicação que você vai usar daqui para frente? E isso foi sensacional, porque eu pensei no seguinte, nós temos uma expectativa de vida de 90 anos. Eu tenho 52. Então, nós temos de 90 anos, eu falei, né? Tenho 52. Então, eu tenho pelo menos 40 anos, 38 para ser mais exato, né? 38 anos pela frente de comunicação com os meus filhos. Aquilo lá, o tanto que eu fui brava, o tanto que eu privei, já foi, gente, minha gente. Eu falo para elas, ó, já foi, isso daí vocês vão ter que lidar mais para frente. Não sei como é que vocês vão lidar com isso. Mas escuta, vocês têm exemplo hoje que vocês podem fazer diferente. E vocês sabem que é possível mudar em qualquer idade. Exatamente. Então, assim, você tem um exemplo na sua mãe, né, Sil? E lógico, você falou, mãe, a gente vê tanta mãe com problema, eu também trabalho muito mães. A minha mãe sempre dizia, filho não vem com manual de instrução. Então a gente não sabe, né? A gente vivencia, é experiência, erro e acerto. Infelizmente a vida é assim. Foi assim com os nossos filhos, foi assim com os nossos pais, não é? Sim. Mas a gente vem numa evolução, né, Sil? E tem família não que quer repetir padrão, continua repetindo aquele modo de criação. O que é que foi bom na sua criação? Abraça. O que não foi? Transforma. Transforma. Transforma, é isso. Né? E isso tudo é uma coisa que também nos traz ansiedade, né, Silvana? E o que você falou tá dentro da família hoje. Imagina a ansiedade dessa mãe que não consegue trabalhar isso 24 horas por dia com o filho. Ela deve estar sofrendo muito horrores, né? Não é? Sofrendo horrores. E você deve ter percebido isso, né, nos consultórios, no consultório. Sim, é o que eu te falei. O que já não era bom, com o isolamento social provocado pela pandemia, se acentuou. Né? Se eu sou uma pessoa desequilibrada, se eu tenho tendência ao desequilíbrio, o isolamento social vai acentuar isso em mim. Porque de uma maneira geral, todos estão sendo afetados. A pandemia vai deixar cicatrizes, sequelas que depois, como você falou, cada um se vire, cada um no seu barquinho, né? Quem puder ajudar o outro também vai se ajudando, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que se a própria pessoa não enxerga que ela precisa de ajuda ou de mudanças, que exista alguém do lado dela sincero o suficiente, que a ame o suficiente, para estar conversando, para estar sensibilizando essa pessoa a buscar ajuda profissional, né? Porque eu acho que a gente merece ter uma vida tranquila e gostosa, né? Acho que quando você reconhece que você merece escolher
em função do prazer e da satisfação que determinada escolha pode te proporcionar, e não que você é obrigado. Por exemplo, eu não sou obrigada a fazer terapia. Poxa, mas eu mereço estar com um profissional conversando, né? Eu mereço ter e receber para isso, né? eu mereço ter e receber ajuda no teu caso, né? Eu te escuto muito, você dá dicas super valiosas. Se eu não tenho nada muito enroscado emocionalmente, qualquer dica que eu siga, mas eu tenho que seguir, eu tenho que mudar meus hábitos. Hábitos de pensamento, hábitos da minha rotina, né? Teve uma vez que eu lembro que você fez exercício de gratidão. Eu achei aquilo bárbaro, né? Você treinou as pessoas a escrever num caderninho, né? Eu lembro bem disso, frases do dia a dia, ou 10 coisas pelas quais ela é grata. E é sabido, é comprovado que em gratidão o cérebro se sente compensado. Sim, ele sente que ele está ganhando, ele sente que. Ele se expande. Exatamente. O sentimento muda. A princípio, eu até li isso num livro, que parece uma hipocrisia. Parece que está forçando a barra, né? Mas por que o oposto também não é verdadeiro? Também não é uma hipocrisia eu pensar só no negativo? Também não é hipocrisia, então, eu reclamar? Entende? Sim, É como eu me comporto e como eu me coloco diante do mundo. E que tipo de olhar eu quero treinar a ter. Porque você não percebeu, mas você também criou um vício em pensar negativo. Você também criou um vício em se apegar ao ruim, em ser pessimista. Não é? Tem gente que é viciada em sentimentos negativos, em reclamação. Exato. Se ela não reclamar, o dia dela não está completo. É um vício, né? Hábito, rotina. Às vezes a pessoa está tão habituada. E o pior, né? Como isso é um hábito, às vezes a pessoa nem percebe, né, Silvana, que ela faz isso. É tão comum, é tão normal, ela só reclama e contamina o ambiente inteiro também de uma forma super negativa. Né? Principalmente o ambiente de trabalho, pessoas que trabalham em gabinete, em secretaria, ambiente fechado, onde são mesas uma do lado da outra, uma pessoa fica ali, né? Reclamando ou xingando. Isso é horrível. E contamina, né, as pessoas, né? A energia que se cria ao redor é extremamente negativamente contagiante. E o contrário também é verdadeiro. E eu penso assim, sabe, se você não tem o bom para dar, se você não vai ajudar, mas então, pelo amor de Deus, não atrapalha. Né? Não atrapalha. A palavra exerce poder. A palavra ela vem imbuída e vem carregada de uma energia tanto positiva como negativa, capaz de construir como ela é também capaz de destruir. Né? E que nem meu marido também fala muitas vezes, às vezes não é o que a pessoa fala, mas é o jeito também como a pessoa fala. Sim. Né? Eu acho que é importante, eu fico preocupada também com pessoas que estão começando a ter determinados sintomas e vão tentando se virar sozinho, e vão levando aquilo sozinho, ao invés de buscar ajuda, né? Ou por preconceito, ou por vergonha, ou por achar que está sendo fraco. Eu acho que a maior força e coragem que você pode demonstrar é realmente buscar ajuda profissional, ajuda certa para você resolver e levar uma vida mais tranquila e mais gostosa. Tem um amigo, inclusive, eu vi que ele entrou na live, não sei se ele ainda está com a gente aí. Ele está fazendo veterinária, eu conheço ele desde jovem, ele foi aluno, né? Eu fui coordenadora dele. E ele colocou nas redes sociais o momento da vida dele, a ansiedade que ele está passando, e abriu um convite para as pessoas falarem sobre isso. Ele falou que ele está tomando remédio, ele falou que ele está melhorando, ele se expôs, mas com a clara intenção de ajudar. Porque isso é fraqueza, ele foi super forte, ele foi super corajoso, entendeu? É isso que eu te falo sobre a vulnerabilidade. As pessoas acham que vulnerabilidade é fraqueza. Não, vulnerabilidade é você ter coragem de se expor. E para você ter coragem de se expor, aonde está a fraqueza? Porque não é fácil você se expor. Não. Então, que lindo isso que ele fez, né, Sil? Eu achei um exemplo. Ele é jovem, sabe? Tem muitos seguidores, então abre a cabeça das pessoas, né? Ele foi um grande exemplo.
Que bacana, achei nossa. muito bacana. Já quero fazer uma live com o seu amigo. Tá bom, eu falo para Sobre isso, ele. já quero fazer uma live Ele é com o seu muito amigo. legal, Que você tem vai tudo a gostar do ver, né? Luiz. Que tem tudo a ver, né, Sil? Ô, São momentos Sil, difíceis, né? é. E é isso mesmo, é coragem de procurar ajuda, né? Sim. Coragem de procurar ajuda. E você, é importante você saber em que momento, né, você não está dando conta sozinha. Em que momento aquela ajuda que você pediu também não está dando conta. Muita gente tenta yoga, muita gente tenta meditação, que é excelente, é maravilhoso. Outra coisa que me ocorreu ali, que eu lembrei, são de pessoas que se automedicam ou que pegam o remédio de uma amiga. Uhum. Né? Então eu estava atendendo também uma pessoa onde ela começou a falar, não, porque ela estava até meio grogue. Não, mas é porque eu tomei o remédio, então eu estou tomando o remédio. Eu falei, mas peraí, de onde veio esse remédio? Ah, uma amiga me passou, né? Remédio tarja preta, remédio pesado, né? Da família dos clonazepam, né? Então eu acho Uhum. muito perigoso também, eu quero deixar esse recado, não se automedique, né? Se você sente que você precisa de ajuda de interferência farmacológica, medicamentosa, procure um médico, de preferência psiquiatra, né? Se você está sentindo que é de ordem afetiva e emocional, algo que você não controla mais, algo que está acima das suas forças, não se automedique. É Procure isso, eu também. ajuda médica. E é importante, sim, você perceber em que momento a yoga não está respondendo. Funcionou até um tempo. A meditação, respiração, né? É tão bom, ajuda tanto na ansiedade, né, Sil? Respirar, né? Muito. Tem Então, técnicas de respiração fantásticas, né? Para você fantástica. controlar a ansiedade e tal. Então, procurem ajuda e saiba o momento de mudar, né? Ou de acrescentar outro tipo de ajuda. Então, olhe, a yoga era ótima até um ponto, a meditação foi excelente, fazer dança é maravilhoso. Opa, mas já não está mais resolvendo. Então, calma aí, o que eu vou procurar que ajuda, né? Que ajuda profissional eu preciso nesse momento. Eu acho que esse é o grande X da questão da ansiedade, do E estresse. você falou um negócio legal, por exemplo, eu conheço pessoas que curaram depressão com dança. Então, Com dança de salão, mas é pandemia, não posso sair. Só que tem tanto recurso no YouTube, né? Tem nossa, tanto recurso na hoje internet, que as aulas, pessoas dando aulas e aulas de yoga, de dança, do que você imaginar. Então não tem desculpa para procrastinar. é isso Não aí. tem desculpa, não tem perdão você falhar consigo mesmo, porque quando você se dá as coisas que você precisa, você tem para dar. Mas quando você não dá para você primeiro, a tua vida inteira fazer cobrança de coisas que você não tem para dar. Mas você nem se deu por conta disso que você se cobra, né? Exatamente. Você se torna um profissional que não tem aquilo para dar, porque você não se deu como pessoa, como ser humano, no decorrer da tua história de vida, não houve essa construção. Você se torna uma mãe também que se cobra e você não tem para dar, né? Exatamente. E isso acontece muito com nós mulheres, né? Que a Eu gente acho que pensa que tem que ser. principalmente com nós mulheres. A gente pensa que tem que ser perfeita, que tem que ser a mãe perfeita, a mulher perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita, e a gente vai acumulando, né? Acumulando um monte de função e a gente não para, opa, o que está acontecendo aqui dentro? E É, aí, e aí a gente não tem para dar. É isso que eu sempre falo. Você só dá aquilo que você tem. Quanto melhor você tiver, melhor esposa você vai ser, melhor profissional, melhor mãe, melhor mulher, né? Melhor ser humano. E que bom que a gente tenha melhores seres humanos na face da Terra, né, Sil? sim. E parar de criticar, né? Criticar o outro, criticar o sistema, criticar a escola, As pessoas andam criticando muito, né? O próximo. Na verdade, a gente tem que ter autorresponsabilidade.
eu faço a minha parte, ele faz a dele. A parte do outro eu não controlo. Eu tenho que fazer o que eu posso controlar, que é a minha parte. Se deu o seu melhor, né? Deu o seu Cada melhor. um deu o seu melhor. Silvana, nós estamos faltando 3 minutos para terminar. Voou essa live. Voou, que gostoso ali. Então, gente, eu queria lembrar vocês e dizer, contar a novidade, que a inscrição está aberta para a jornada, o voo da águia, para você fortalecer o seu equilíbrio emocional. O link está na bio. Você conseguiu colocar aí? O link está na bio do Instagram. E no YouTube e no Facebook, o Cícero já colocou nos comentários. Eu queria agradecer a todos que estão aqui, especialmente a minha prima. Prima Silvana, linda, te amo, eu que agradeço. Eu também te amo, querida. Eu sei que você tem a agenda super lotada, a gente está 1 ano tentando marcar essa live. Verdade, conseguimos Nós estamos finalmente. 1 ano tentando marcar essa live. Eu, assim, gratidão por você ter me encaixado aí na sua agenda. E eu na sua. A gente corre, mas a gente conseguiu se acertar. E gratidão mesmo de você estar aqui falando com a minha audiência, esse tema que é tão importante, para que todo mundo possa ter uma vida feliz, como você diz, uma vida feliz, né? Para que a pessoa possa evoluir, ter o seu melhor e dar o seu melhor. Então, prima querida, gratidão do fundo do meu coração. Eu amei dividir esse espaço com você, foi maravilhoso. Obrigada, eu também. Um beijo enorme a todos e saúde e paz para todos. Obrigada, viu, Liliana? Amei. Amém. Beijo grande, prima. Tchau. Beijo. Tchau.